Estamos no Junho Verde, mês que faz ações, né, pensando na conscientização ambiental. E a TV Câmara também preparou uma programação para discutir e para trazer algumas coisas que vão ao encontro desse tema do mês. No Transparência de hoje, a gente conhece um instituto, uma associação que é utilidade pública aqui em Botucatu desde 2004 e é comprometida com a transformação socioambiental da comunidade ao seu redor, que é o Instituto Flora Vida. Então, quem vai conversar sobre esse instituto com a gente hoje é a diretora-presidente, a Cândice Filipac. Tudo bom? Obrigada por receber a gente na sua sede aqui. Tudo, é um prazer poder falar sobre o Instituto, né, sobre as nossas ações. Então vamos começar falando um pouquinho da história, né, para o pessoal que não conhece. Até citei que a utilidade pública, né, que é um reconhecimento que o Legislativo dá para instituições, associações, entidades que trabalham em Botucatu desde 2004. Mas a história do Instituto começou um pouco antes, né? Isso. Então, como que foi essa história? Alguns projetos, né, que foram se ampliando e chegou a como está hoje? O Grupo Centroflora, que era proprietário dessa área, né, hoje houve uma mudança com relação a isso, mas criou o Instituto em 2002, muito voltado pela iniciativa dos próprios funcionários que tinham projetos sociais, ambientais, e eles queriam estruturar esses trabalhos dentro de uma formalidade, né? Então ele nasceu naquela época. Com o tempo, o que foi percebendo? Que era necessário ter uma maior profissionalização dos projetos e aí, com o passar do tempo, nós fomos buscando, inclusive, novos parceiros, né, também, a Prefeitura Municipal, né, de Botucatu, o Estado, né, e outras empresas também que hoje aportam recursos para o Instituto. O que acontece? A primeira necessidade era trabalhar com projetos relacionados a essa planta industrial, né? Então, o que acontecia aqui dentro, os funcionários, a área verde que existe, aproveitar esse potencial. E também dar um retorno para a sociedade através de projetos de responsabilidade social. Né? Então, o Instituto sempre teve esse olhar. Lá em Parnaíba, onde a Prefeitura também, onde a Centroflora também tem uma unidade industrial, também é essa mesma relação, né? Responsabilidade socioambiental corporativa. E além disso, como é uma empresa que trabalha com ingredientes naturais, então tem uma base de fornecedores de agricultura familiar, comunidades, extrativistas, indígenas, o Instituto acabou se envolvendo também com essas comunidades em diversos estados do país. Né? Então, quando você fala responsabilidade social, realmente é envolvendo uma empresa, né, que pensou retornar ao social já pensando nas suas características. Isso, e aí que envolve uma comunidade local, Botucatu, por exemplo, e Parnaíba, e também uma comunidade estendida, que são a base de fornecimento. Legal. E eu vi no site de vocês, né, que o Instituto Flora Vida, ele tem a missão de contribuir com a transformação socioambiental em 3 eixos: saúde, meio ambiente e desenvolvimento local. Isso. Então, como que esses eixos se relacionam? E também, quando a gente fala transformação socioambiental, não tem como pensar no ambiente sem pensar no social e vice-versa? Sim, o Instituto, nós temos esses 3 eixos, macro-eixos, mas como nós trabalhamos com metodologias participativas, né, o que é isso? Nós sempre consultamos os beneficiários sobre as prioridades, né? Então as prioridades elas não são definidas internamente pelo grupo de profissionais que compõem o Instituto. E sim nessa consulta ativa e participativa em todas as localidades. E com o tempo, nós percebemos que esses 3 grandes eixos, eles podiam abarcar todas as vertentes, né? Mas sempre muito relacionado. Né? Então, por exemplo, o adolescer, né? O adolescer nós atendemos no contraturno escolar, são 120 crianças e jovens de 6 a 15 anos. O objetivo é ter um espaço seguro de acolhimento social,
né? Onde eles possam estar no período em que eles não estão na escola. Só que indo além, a gente trabalha com questões relacionadas à saúde com eles, né? Bem-estar, mesmo a questão saúde né? Psicológica, né? Pelas questões de vulnerabilidade que eles possuem. Nós atendemos também, nós trazemos questões ambientais, então volta e meia eles vão lá, o Monte Mor tem cachoeiras, né? Tem toda uma relação ali também de resíduos, né? Muitas pessoas que moram lá trabalham com recicláveis. Então, a questão ambiental, ela permeia também as discussões, as oficinas. É sempre né? integrado. Sempre integrado. E as questões sociais propriamente ditas, né? Que é a inclusão social, né? Por exemplo, hoje nós trabalhamos lá com eles a questão da escrita, né? Da capacidade de comunicação, né? Porque todos, né, estão na escola, mas existe um déficit muitas vezes, né, de autoestima, de capacidade de se colocar até mesmo de forma escrita, né, leitura. Então, existe essa preocupação em tudo que a gente faz, né, de tentar integrar. E quando fala em desenvolvimento local, é que, na verdade, tudo isso culmina com oportunidades, né, locais. Para a comunidade, para a cidade. Para a cidade, né. Que legal. Então, como você citou que o trabalho do Instituto não está só aqui em Botucatu, antes da gente falar do que tem aqui, vamos só fazer um adendo para explicar o que acontece lá em Parnaíba, que é no Piauí, que você fala da comunidade, né? Quais são esses projetos desenvolvidos e como eles se relacionam com o que acontece aqui em Botucatu. Tem essa relação também? Sim. Então, hoje o Instituto ele é composto por 34 funcionários, né? Desde estagiários até coordenadores, que a gente chama de coordenação executiva. E existe a gente tem uma reunião mensal com essa equipe de lá, né? E existe uma integração metodológica muito forte entre os programas. Lá, o nosso foco é saúde. Por quê? A Centroflora construiu um posto de saúde ao lado da unidade nossa, lá, industrial, né? E aí existe 4 bairros, né, numa situação de bastante vulnerabilidade social. Então, o que o Instituto faz? A prefeitura entra com a equipe, né, que é de saúde da família, e o Instituto entra com ações de saúde preventiva. Então, nós temos grupos de idosos, de gestantes, né, tem um apoio todo na área de esportes, com esses grupos também durante a semana, capoeira, futebol, né. E aí, também tem um horto medicinal, eu vou levar vocês para conhecer o nosso aqui, que é bem maior, mas lá nós temos as 29 plantas que são permitidas de uso no SUS, né, como medicamentos. Então, o Instituto produz essas mudas com o apoio das idosas, né, dos jovens, né, que tem um viveiro. E aí essas plantas vão para o posto, tem uma estante e a comunidade pode, sob prescrição médica, né, ou do enfermeiro, levar como droga vegetal. Aqui em Botucatu, então, por exemplo, essa equipe de lá que trabalha com plantas, que trabalha com Gol para a Vida, né, com saúde, com idosos, tem uma integração metodológica forte com os coordenadores daqui. Que aqui também a gente trabalha com idosos, também com crianças, né, com futebol de 3 tempos, né, que é a metodologia que nós trabalhamos, e com as questões das plantas medicinais, né? Então existe essa integração conceitual, metodológica, né? E é interessante perceber, assim, quando você fala 34 pessoas envolvidas, atividades e ações bem longe daqui, também bem consolidadas, então tem o que é diferente de outras ONGs, outras associações, vocês são bem profissionalizados. Tem espaço para voluntário, já explicando essa parte? Tem. Nós trabalhamos com voluntários. Todos os voluntários que entram, eles passam por um processo intenso de integração, eles têm contratos, né? Eles entram com uma missão específica, né? Assim, os voluntários não ficam soltos no Instituto, né? E assim, quando você fala da profissionalização, né, tá até aqui atrás da gente, aqui tem os nossos painéis, né, de gestão à vista. Então, o que acontece? Cada coordenador tem as suas metas, né, elas são medidas mensalmente, né, ou às vezes trimestralmente.
E tudo isso, nós formamos o que a gente chama do resultado técnico do Instituto. E no final do ano passado, né, veio a Silvia, né, alguns outros representantes de outras secretarias, o prefeito Pardini também, para que a gente possa, né, e também as empresas, né, o governo do estado também estava presente na área de meio ambiente, porque nós temos trabalhos com os animais selvagens. E aí nós prestamos conta desse recurso, né? Mensalmente a gente presta conta mesmo, né? De notas e tudo, mas a prestação de contas técnica, né? O resultado efetivo do Instituto, quantas pessoas a gente atendeu, onde a gente chegou, uma vez por ano isso é apresentado. Transparência mesmo, que é o nome do nosso programa. Isso. Que bacana. E a gente fala internamente aqui, né? Que como eu tenho uma história como auditora, né, eu trabalhei 10 anos na área de auditorias de sustentabilidade. Então eu tenho muito essa coisa de resultado, de análise, de indicador. E no começo teve uma resistência, né? Não, mas nós somos ONG, a gente está funcionando igual uma empresa, né? E eu acho já que não, porque como a gente usa recurso público, a nossa responsabilidade é muito grande, né, de resultado. Então, não é só porque nós somos uma ONG que a gente não tem que dar resultado. A gente não dá resultado econômico, né, mas a gente tem que dar resultado ambiental, social. Que legal. E falando em resultado, a gente tem alguns projetos que agora vamos entrar a falar aqui de Botucatu mesmo, né, além dos que você já citou. Então, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro do Centrofauna. O que é, quais são os objetivos, o que a gente precisa saber sobre ele para entender essa ação mais voltada realmente para o meio ambiente? Então, o que acontece no Brasil é que, infelizmente, nós somos um grande exportador de aves traficadas, né? E isso significa muito em termos ambientais, porque as aves, elas são grandes plantadoras de floresta. Né? No final do dia, elas que, através das sementes, né, das fezes, elas ajudam na recomposição florestal. E aí, com base nisso, existe um combate a esse tráfico. A Polícia Ambiental, ela resgata esses animais, né? E quando eles são resgatados, no caso nosso, nós somos matriculados no IBAMA e no Governo do Estado como Centro de Reabilitação, triagem e reabilitação de animais selvagens. Então daí eles vão para a Unesp, né, que tem o CEMPAS, que é o Centro Especializado em Medicina de Animais Selvagens, fazem a quarentena lá para fazer os exames médicos, ver a questão da saúde. E quando são liberados, eles vêm para nós. Daí, se por exemplo é uma onça atropelada, então ela nem vem para cá, porque ela é selvagem. Então ela vai ser reconduzida para um ambiente natural, né? Quando a saúde estiver restabelecida. Mas se ela é, por exemplo, uma ave, a ave ela não pode ser solta imediatamente, principalmente porque às vezes ela passou muito tempo em cativeiro. Então ela não conhece a alimentação natural. Ela é resgatada do cativeiro, não necessariamente da natureza. Não. Na verdade, quando ela chega aqui, ela estava no cativeiro. Estava no cativeiro. Ela estava indo para o aeroporto ser traficada. Entendi. Ou ela estava sofrendo maus tratos num entreposto de bicho, por exemplo, né? Que recebe de vários estados, fica engaiolado dentro de um lugar e eles vão desovando isso para o mundo, né? E aí, se a Polícia Ambiental tem acesso, ela pega, daí ela reconduz, né? Entendi. O que acontece? Essa área nossa, nós temos 33 hectares aqui de mata, que é um ecótono, Mata Atlântica e Cerrado. Então, as aves que são desse ecótono, elas podem ser devolvidas aqui mesmo. Ou na área da Duratex, porque está no nosso guarda-chuva também, e aí amplia para 200 hectares, às vezes animais maiores. E aí, o que acontece? A ave chega, a veterinária, que é a responsável, ela tria se ele está passível de soltura e reabilitação ou não. Porque às vezes ele está cego, está mutilado, está sem asa. E aí, se ele está nessa situação, ele vai para os viveiros D, que é onde eu vou levar vocês, que lá é para visitação, educação ambiental. E nós mostramos o que não deve ser feito, né? Se ele é passível de soltura, ele vai para os S, que é uma área remota que não pode ser visitada. E lá ele começa um treinamento para voltar para a natureza, né? Reconhecer uma minhoca, reconhecer um rato, né? E as sementes.
E aí, quando ele é considerado apto, aí nós fazemos a soltura gradual. A gente abre as portas, começa a colocar comedouros fora e dentro, vai ficando mais fora e mais dentro e vai vendo se ele vai se readaptar. Sim. Ou nós temos áreas, se o animal não é daqui, a gente encaminha para repatriamento do bioma natural, né? E aí eles vão de avião, né? E são muitas aves que chegam aqui? O ano passado nós reabilitamos 390 aves. Fora as que não podem ser reabilitadas. Exatamente. Nos últimos, nós fizemos esse levantamento recente, deu quase 1.500 aves nos últimos 5 anos, que passaram por aqui de alguma maneira, né? Então é bastante, o fluxo é bem... E é importante continuar soltando essas aves na natureza, né? Sempre que possível. E aí nós temos a parceria com a prefeitura, né? Através da Secretaria do Verde, com ração, né? E a Prefeitura de Avaré, o Central, o Supermercado Central, é o nosso grande provedor de frutas, né? Então isso é muito importante aqui para o funcionamento do programa. E você citou também, você fala dessas aves que vão para a natureza, que seria o objetivo principal, mas quando não pode, elas precisam ficar aqui nos viveiros, né? E esses viveiros é quem recebe, são eles que recebem o outro projeto que chama A Escola Vai à Mata? Também. Na verdade, o Escola Vai à Mata, a gente vai até mudar o nome dele, porque ele nasceu com essa história de escola, mas hoje... a gente recebe adultos, né, idosos. Sim. Então, eu vou passar com vocês ali, existe um caminho, tem trilhas aqui em cima e na parte só de mata. E o objetivo é um processo de sensibilização com a natureza. Então, eles, aqui em cima, eles passam por um viveiro de plantas medicinais, tem uma horta orgânica. E aí tem o viveiro dos animais, onde a gente explica sobre isso também, né? Faz parte. Faz parte. E aí dependendo do perfil da escola ou do grupo que vem, nós determinamos os tipos de atividades que são apropriados. Né? Então, às vezes, o ano passado, por exemplo, a gente trabalhou muito com a PAI. Então, tem os autistas, né? Dependendo do perfil, as atividades são programadas para poder realmente ter o resultado, né, específico. E essas visitas, como que acontecem? Se alguém tiver interesse de vir aqui visitar, fazer esses percursos, tem como? Tem, é um agendamento que é feito. Então, tem alguns trabalhos, alguns grupos que nós atendemos semanalmente, né, sempre, de forma contínua. E tem esses grupos que nós chamamos de visitas pontuais. E aí, essas são agendadas no período da manhã ou da tarde. Isso é adaptado de acordo com a agenda. Então, vamos passar para outro projeto que você até já falou no comecinho da entrevista, que é o projeto Adolescer. Isso. Então, explica pra gente, você já falou um pouco que são adolescentes no contraturno escolar, mas não é aqui no Instituto, né? É lá na cidade, lá no Montemor. Qual que é o impacto que ele causa, né, na vida desses adolescentes, na comunidade que ele está inserido? Então, a criança e o jovem, ela deixa de ficar na rua, né, ou sozinha em casa. Eu acho que isso nós nos propomos a ser um espaço acolhedor. E nesse espaço eles têm vários tipos de oficinas que vão desde o que eu mencionei da questão da escrita, esporte, porque lá tem uma área, uma quadra coberta bem bacana, né? Um espaço da prefeitura que é cedido para nós em convênio. Aí tem uma biblioteca, onde existe contação de histórias. A gente tem uma cozinha, onde eles trabalham também a questão da culinária saudável. Tem aula de capoeira, de percussão, né? Então, é bem diversificado ali. E sempre, como eu mencionei, o Instituto, nós consultamos eles sobre os interesses. Os interesses, né? Nós procuramos sempre... E existe uma coisa muito interessante que começou o ano passado também, que é um grupo de mulheres. Então, nós percebemos que, assim, o período que a gente passa com as crianças é muito restrito em comparação ao que eles passam com a família ou fora do projeto. Então, a gente está com uma interação muito profunda com a escola, né, principalmente nas questões de aprendizagem. Então, a gente consulta ali sobre cada criança, o perfil de aprendizagem, a maneira como ele está na escola, e aí busca suprir algumas deficiências também no projeto. E aí nós trouxemos as mães, né? Então, toda terça-feira é um espaço terapêutico, coletivo, porque é uma psicóloga que conduz,
e ao mesmo tempo de culinária, né? Então elas fazem uma série de receitas e ao mesmo tempo vão conversando e fazendo as dinâmicas de grupo. E agora eu soube que na última reunião mensal, os pais solicitaram que por que eles não têm, né? Que legal. E eu achei muito legal, porque a gente até brincou, a gente não tem porque vocês não procuraram, né? É o interesse. É o interesse, né? Mas aí, a partir, acredito, do segundo semestre, vai ter um grupo de pais também. E nós estamos também com um grupo de idosos, porque são os avós, né? Que são atendidos no posto de saúde lá do Montemor. E nós começamos um trabalho do projeto Jequitibá, que é esse projeto de idosos, né, que é patrocinado pela Duratex, via Conselho Municipal do Idoso. E esse trabalho lá no Montemor também vai ter uma integração com o projeto, porque os idosos do posto resolveram plantar as ervas medicinais e tudo isso no projeto Adolescer, né, e não lá na área do posto. Então vai existir ali uma múltipla... configuração, Sim. né? E agora me explica um pouco esse processo, né? Porque a gente começa vendo aqui o Instituto aproveitar essa área que tinha por causa do Centro Flora, aí vem esse projeto das aves, vem a visitação para aproveitar também essas aves que ficam em cativeiros, aí de repente aparece o Adolescer que já fica lá na cidade, não tem nada a ver, e agora vocês estão atendendo os idosos do posto, os pais que parece que vai crescendo, como que é isso que começou de um jeito e vai se ampliando, às vezes até fora um pouco do, a gente veio por causa do Junho Verde, da questão ambiental, mas já se ampliou em relação a isso, né? Sim, eu costumo brincar com a equipe, né, que o projeto social, porque não é uma linha de produção, né? Então, quando você está produzindo um carro, você sabe que a sequência, no final vai ter o carro e era o seu resultado. Quando a gente fala de meio ambiente, da questão social, a história vai sendo construída. Então, e essa abertura e flexibilidade é super importante para trazer o envolvimento de quem está participando. Então, muitas vezes, o nosso enfoque é indo para cá e por uma interação ou por uma coisa que acontece ali na dinâmica do grupo, vai para cá, aí depois volta para cá. E isso, assim, o Instituto tem crescido muito, né? Nós, o ano passado, nós tivemos aí um orçamento com todas as ações na ordem de 1.400.000. E são verbas variadas de várias frentes, né? Porque, na verdade, são 5 programas e 10 frentes hoje. Porque tem os projetos, né? Programas é aquilo que ancora, e projetos é aquilo que vai, isso que você falou, vai nascendo e vai sendo financiado e né? Então, o Instituto está crescendo bastante, assim, por exemplo, um exemplo que eu acho muito bacana de contar, até porque o meio rural brasileiro, ele foi legado muitas vezes a um segundo plano quando a gente fala de meio ambiente e quando a gente fala da questão social, né? Porque a gente foca mesmo, é focado nas escolas, nas cidades, né, para trabalhar esses temas. E nós temos um grupo lá nós trabalhamos com agricultores familiares na Bahia e produtores de guaraná, e nós percebemos, nós temos ações de reflorestamento, ações de manejo e tal, e com o tempo nós percebemos que 76% deles são analfabetos. Completamente analfabetos, porque nunca tiveram acesso mesmo a nenhum tipo de escola. E nós conseguimos um recurso de uma fundação da Suíça que está aportando 100% do recurso para a alfabetização desses agricultores, né? Então, e o foco nosso lá, inicialmente, não era esse. Né? Então, assim, agora já tem o desafio também do acesso à água e tratamento de esgoto. Então, nós já estamos buscando uma outra... E aqui no Chaparral, isso também é aqui no bairro, né, Chaparral, existe o trabalho da Centroflora com relação à produção de passiflora incarnata, que é o maracujá, né, medicinal. E com o tempo, nós percebemos uma necessidade muito grande de trabalhar com eles. Nós estamos em cima do aquífero Guarani, que é um grande provedor de água na América Latina. E todo o esgoto das comunidades, das propriedades, são lançadas em fossas negras.
E aí nós começamos um trabalho que agora que tem todo o apoio da Secretaria do Verde também, né? Compraram os materiais e com a retroescavadeira, através de mutirões e da Centroflora e da Genutra agora, a Givaudan, que é a nova empresa que comprou, né, o site aqui, aportando recursos para a parte de recursos humanos, nós vamos eliminar todas as fossas negras. Construindo bacias de evapotranspiração. São Então, muitos parceiros também. e aí vai vindo, né? E quando eu falo dessa dinâmica, eu acho que é muito importante também, eu costumo falar isso nas reuniões com outras ONGs que a gente participa, é muito importante uma ONG ter uma cartela de clientes. Né? Não Parceiros, não ficar assim. Só. Muitas vezes você tem a prefeitura de parceira ou o conselho da criança e fica pensando, eu tenho 70 mil, então no final do ano eu vou ter 70 mil. Então o que eu faço com 70 mil? E fica focado nisso. Né? E muitas vezes você não consegue ouvir, né, as pessoas com as quais você está envolvido, porque você fica focado no recurso. E o Instituto a gente quebrou isso já. Né? Eu falo que vai aparecendo a demanda e aí se essa demanda está fundamentada num propósito nobre, o recurso precisa vir. Aí vai atrás do recurso. Aí é o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos atrás de recursos. Sim. E agora para esse ano, talvez para o futuro próximo, uma vez que a gente está falando tanto como cresceu o Instituto, né? Tem algum plano, algum outro projeto que a gente pode falar que é uma novidade, que vocês estão trabalhando para que aconteça? Além de tudo isso que a gente já falou que está acontecendo, né? Olha, não, assim, como eu disse, a dinâmica dos próprios... O que nós temos como orientação interna é que o Instituto não vai abrir novos programas, porque eu acho que já está bem... Tem muita coisa e que os projetos que vão nascendo sempre nos surpreendem já, né? Porque como nós abrimos esse espaço de escuta, que quando já é programado aqui dentro, talvez a gente teria essa história, né? Não, nós estamos pensando em crescer dessa maneira. Mas não, como todo ano existe um espaço de escuta aberto com cada grupo de beneficiários, normalmente ações são encerradas e outras são abertas. Entendi. Então não existe um planejamento. Bem dinâmico mesmo. É bem dinâmico já pela própria relação. Legal. E para a gente ir encerrando, né? Lógico que, na verdade, tudo isso já foi respondido na entrevista, mas ainda ouvindo de você, né? Qual que é a diferença que o Instituto Flora Vida faz para Botucatu? O que você acredita que é a diferença, o impacto principal que ele traz à cidade? Então, não sei se tem um impacto principal, porque como nós trabalhamos com socioambiental, então tem ações, tem impactos na área social e na área ambiental. Eu acredito que uma contribuição que o Instituto tem trazido, que eu acho que é importante, é a nossa participação nos conselhos municipais. E nessas participações nós sempre buscamos levar a nossa experiência com captação de recursos, nós compartilhamos tudo isso, a nossa experiência de gestão à vista. Então todas as ONGs com as quais a gente se relaciona, nós disponibilizamos tudo isso como se fosse uma tecnologia, né, de lidar com essas questões, para aprimorar outras ONGs da cidade também. Isso, e eu acredito que essa missão de compartilhar mesmo é uma missão que tem sido importante. Legal. Então, falando em compartilhar, eu gostaria, para a gente encerrar, já que a gente está no Junho Verde, se você poderia deixar uma mensagem, um último recado sobre transformações socioambientais ou como cada um pode contribuir, não necessariamente sendo ou fazendo parte de uma instituição consolidada, mas cada pessoa fazer a sua parte, como fazer isso, em especial agora no Junho Verde. Olha, eu acredito que o principal ponto de cada ser humano é se manter atento a si mesmo e ao que está acontecendo ao lado dele. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas muito antenadas, por exemplo, em internet ou na televisão, vendo as questões ambientais globais, mudanças climáticas, resíduos, água, né? E esquece
que ela também está no planeta e que ela também tem um vizinho e também tem o filho. Então, a recomendação é que cada um olhe localmente aquilo que pode ser feito. Porque daí a consequência global, ela vem como um todo do conjunto das partes. Começar no pequeno e expandir. Né? Começar com você mesmo, né? Fazendo pequenas mudanças e daí ampliando para o vizinho, para o filho, e para a família e para Botucatu. Fica o recado então para terminar. Muito obrigada, Cândice. Esse foi o Transparência, falando do Instituto Flora Vida hoje. Esse programa fica por todo o mês de junho na nossa programação, para você que está acompanhando o Junho Verde ou está se informando agora também sobre essa ação aqui da nossa cidade. Eu sou a Carolina Vieira, eu encerro aqui e a gente se vê na nossa programação.